Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nessa noite eu gostaria de trazer uma palavra de Deus ao coração dos irmãos. O Senhor falou muito comigo nessa palavra e eu creio que é vontade de Deus que eu a repasse para a igreja. Então, se você está aqui, foi você que o Senhor escolheu para ouvir, né? E talvez Deus escolheu alguém que está próximo de você, mas hoje não está aqui, não pôde estar. Mas eu creio que você vai ser um agente de Deus para levar aos corações em nome de Jesus. Amém? Então você pode abrir a sua Bíblia comigo lá em Êxodo 33. Passagem muito conhecida. Bênção demais da gente estar refletindo nela. Que Deus possa falar aos nossos corações essa noite. Pode ficar sentado mesmo. Só não pode dormir. Coloque seu coração em reverência à palavra do Senhor. Saiba que a palavra de Deus é a boca de Deus falando em nossos corações. Então a reverência à palavra é o princípio de ouvir o Espírito Santo de Deus. Amém? Êxodo 33, o versículo 1, diz assim, ó. Disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra... É isso mesmo. Só conferir aqui, irmãos. É isso mesmo. Dá continuidade aí. Vamos começar de novo? Disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que te tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei, enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel, e eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que te não consuma eu no caminho. Vamos pular lá para o versículo 15, mesmo capítulo 33, o versículo 15, fala assim, ó, então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, essa é a tua palavra. Palavra essa, ó Deus, que é viva e eficaz. E o Senhor mesmo, ó Pai, atesta sobre a nossa vida que a tua palavra é como espada de dois gumes que vai e atinge, alcança as juntas e medulas e traz transformação na nossa vida. Nessa noite, meu Pai, eu me coloco à disposição do Senhor, que eu seja neste lugar instrumento do Senhor para levar a tua palavra para a tua igreja. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, desde já eu te peço e repreendo, ó Deus, todo aquele, ó Pai, que veio para, ó Deus, arrancar a semente plantada. Eu coloco por terra agora em nome de Jesus. E que a semente, ó Pai, semeada nos corações, seja lançada em terra boa, que venha dar frutos a 100 por 1, como o Senhor assim deseja. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, tenha liberdade de agir no nosso meio, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém? Uma coisa eu creio, irmãos, a presença do Senhor é real neste lugar. Oh, glória. Amém? Quando, irmãos, eu fui convidado aqui, né, foi me dada essa oportunidade de trazer a palavra de Deus ao coração da igreja, o Senhor me levou a esse texto e falou algo muito forte no meu coração a respeito do que precisamos nos dias de hoje. E eu coloquei aqui, o tema dessa ministração é a presença de Deus, a nossa maior necessidade. Irmãos, e só da gente pensar nisso, já é uma palavra forte demais no nosso coração. Pensar que a nossa maior necessidade é a presença de Deus, já supre muita coisa, muita angústia, muitas coisas que vivemos, quando nós analisamos profundamente sobre esse tema, a presença de Deus,
a nossa maior necessidade. E nesse texto aqui, irmãos, que nós lemos, nós vemos um grande prejuízo que aquele povo ali no deserto sofre, porque abriram mão da presença de Deus. Abriram mão. Nesse contexto aqui, a gente vê que o Senhor decide se retirar do meio daquele povo. O Senhor chama Moisés e fala com ele: ó, eu vou cumprir em você aquilo que eu prometi a Arão, aquilo que eu prometi a Jacó, aquilo que eu prometi ao povo de Israel, que é a terra que mana leite e mel. Eu vou cumprir. Mas uma coisa eu não posso fazer. Uma coisa eu não vou fazer. O Senhor disse que não subiria junto com aquele povo. Primeiro, no texto que nós lemos, fala que aquele povo era um povo de dura serviço. Era um povo que o Senhor já tinha trago do Egito, já tinha andado com eles no deserto durante muito tempo. Aquele povo, irmãos, eles estavam acostumados com a presença de Deus. Eu posso dizer para você que nós, cristãos, estamos acostumados com a presença de Deus. Aquele povo estava na situação de estar acostumado com a presença de Deus. Se a gente for ler a história da saída do povo de Israel do Egito ao destino a uma terra que mana leite e mel, que era prometida a eles, a gente vai ver Deus cuidando deles desde o princípio. Deus abatendo o povo, o exército de Faraó, Deus abrindo o mar vermelho, Deus trazendo coluna de fogo no frio, Deus trazendo sombra quando o sol estava quente, Deus providenciando alimento, o maná, codornizes. Deus estava presente com eles. A presença de Deus era real e manifesta com sinais, com milagre, com poder no meio daquele povo. Isso não tem o que discutir. Era real. A presença de Deus era real. Desde o Egito até ali onde eles estavam, que era ao pé do monte. Então esse povo, eles já estavam acostumados a ser direcionado por Deus através de Moisés. Aquele povo, ele tinha uma intimidade com Deus de ouvir o que Deus direcionava através de Moisés, e tudo dava certo. Tudo que Moisés trazia acontecia. Tudo que Moisés propunha era certo. Estavam acostumados. Mas chega uma hora ali, irmãos, no pé daquele monte ali, que houve uma situação que Deus chega a Moisés e diz: não iria mais com eles, mas ele enviaria um anjo para ir à frente, mas a presença de Deus não iria, porque aquele povo era um povo de dura serviço, um povo, como se diz, não era fácil de dominar, não era um povo que obedecia. Aquele povo estava sempre, como se diz, né, dando uma fora, precisando voltar ao caminho, Deus controlando de uma forma ou de outra. E Deus, né, se ira e fala que não vai prosseguir. A presença de Deus não seria com ele mais. Mas Moisés entende, irmãos, que a presença de Deus era necessária. Ele fala com Deus que se a presença de Deus não fosse, não era para fazer eles saírem dali. Eles não queriam caminhar sem a presença de Deus. Eles não queriam sair daquele lugar se não estivesse a presença de Deus. E nós, irmãos, eu posso dizer para vocês, nós estamos acostumados a viver com a presença de Deus. Estamos acostumados, porque quando a coisa aperta, nós vamos buscar a Deus. Quando nós precisamos do milagre, nós vamos buscar a Deus. E eu posso dizer com certeza que Deus ouve, ainda que o resultado não seja da forma que a gente espera, né? Ainda que o resultado não seja da forma que a gente planejou, mas Deus está ali.
E quando a gente está pensando que a gente está caído, que a gente está derrotado, que a nossa situação não tem mais jeito, Deus levanta e nos surpreende. Surpreende a gente assim, irmãos, de uma forma sobrenatural. E isso daí, irmãos, se você pode relembrar aí na sua própria caminhada. Talvez você, mas tem pouco tempo que eu sirvo a Deus e talvez eu não tenho essa experiência. Mas eu posso te dizer que se Ele te tirou da onde você estava e você está aqui hoje, já existe um Deus cuidando da sua vida. Já tem um Deus te colocando no caminho que precisa ser andado. E você não está aqui à toa. Ainda que seja a primeira vez, a primeira ministração, ainda que seja o primeiro momento que você vê falar de Deus, ainda Deus já está cuidando. Nós acostumamos com a presença de Deus, porque senão já teríamos sido consumidos. Isso é fato. Nós estamos acostumados com a presença de Deus. Mas nós, irmãos, como aquele povo, somos um povo de dura serviço. Um povo que tem na nossa natureza humana uma carne pecaminosa. E nós temos que lutar todos os dias contra isso, para que nós possamos estar andando colado com Deus, na intimidade com Deus. Nós precisamos lutar contra o pecado. Mas a pergunta que a gente pode fazer e refletir nela hoje é: o que faz a presença de Deus se retirar de nós? O que faz a gente não sentir esse afago, esse abraço? O que faz a gente ser tão frio quando Deus está cuidando de nós? O que nos faz sentir que Deus não está conosco? O que nos faz sentir que a presença de Deus não é mais conosco? Não tem outra resposta a não ser o pecado. A palavra de Deus fala que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Paulo é bem claro, enfático nessa questão. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E eu vou além, irmãos, que quando a gente começa a dar ideia para o pecado, a repetir o pecado, a imoralidade entra avassaladora na nossa vida. E daí a pouco nós estamos envergonhados de Deus, da igreja, das pessoas, da sociedade. Quando nós pensamos no Espírito Santo e damos ideia, quando nós estamos dando ideia para o pecado e nós pensamos no Espírito Santo, nós ficamos envergonhados, porque o pecado vem, através do pecado, 99,9% vem a imoralidade. E o que o diabo quer é nos deixar caídos no chão. Mas saiba que o Senhor está sempre conosco. E nesse contexto aqui, irmãos, nós podemos ver que o povo, ele se corrompeu. O povo começou a adorar outro Deus. No versículo que nós lemos aqui, fala que o Senhor fala que ele não subiria diante daquele povo mais, porque aquele povo era um povo de dura serviço. Mas existe um contexto. Se você for ler a partir do capítulo 32, você vai ver que Moisés, ele sai do meio daquele povo, ele sobe ao monte para poder orar, para poder buscar a face de Deus, para poder buscar as direções do Senhor. E chega ali, o Senhor começa a dar a ele os mandamentos. E isso não era coisa que se fazia rapidamente. Eu creio que Moisés deveria ver escritos ali, e o Senhor deveria explicar, como se diz, dar uma aula para ele, saber como seria executado. E aquilo ali não ia demorar pouco tempo. E ele estava ali no monte, executando essa missão, para levar para o povo, para poder direcionar o povo. Mas enquanto isso, lá, aquele povo, eles perdem a paciência de esperar. Eles ficam afoitos, falam: Moisés sumiu, agora nós precisamos de outro Deus para adorar. E aí eles vão atrás de Arão. E Arão, querendo, como se diz, dar fim a um problema, ele arruma outro problema maior ainda. Ou seja, já que não tem Moisés para poder trazer a presença de Deus, traga então os seus enfeites,
pulseira, brinco, colar de ouro, e a gente vai fazer um Deus para a gente adorar. E é isso que Arão faz. E quando Arão faz isso, ele traz um pecado mortal, assim, um pecado que é a idolatria para dentro do povo de Israel, que traz uma ira tremenda no coração do Senhor. E esse pecado, ele chega diante de Deus como uma afronta, a ponto do Senhor dizer que não seria mais com aquele povo. Então, irmãos, quando nós vemos o pecado trazendo essa separação, essa ira no coração de Deus, nós precisamos ficar atentos com a nossa vida. Porque Deus, ele é o mesmo. Deus, ele contempla o nosso coração de dentro para fora. O Senhor, ele sonda os nossos corações. E dizer que nós, irmãos, somos um povo de dura serviço não é errado. Por quê? Porque a nossa natureza humana, ela já tende ao pecado. E o Espírito de Deus que está em nós, ele nos orienta a lutar todo dia contra o pecado. E nós precisamos lutar todos os dias contra o pecado. Mas quando nós pecamos, o Senhor, ele vai se distanciando. Não é que o Senhor vai virando as costas para nós. É nós que vamos colocando outras coisas no lugar de Deus. Aquele povo colocou o bezerro que foi fundido de ouro ali no lugar de Deus. E a palavra de Deus fala, e eu te convido a ler Êxodo 32, 33, o capítulo todo para você entender o contexto. Quando aquele povo coloca o bezerro de ouro no lugar de Deus, Deus se ira, porque é o pecado da idolatria. E quando nós colocamos um pecado na nossa vida e não entristecemos com isso, quando nós praticamos um pecado e nós não arrependemos, quando nós praticamos um pecado e achamos que está normal, nós mesmos vamos afastando de Deus, porque nós estamos colocando outra coisa, o pecado ali, e o Senhor não habita. E aí, irmãos, nós precisamos refletir nessa noite, o que tem tirado a presença de Deus da nossa vida? Qual o pecado que nós já estamos acostumando com ele, que já não faz mais diferença? Qual é o pecado? E talvez você olhe para a sua vida, sonde o seu coração e fale assim: olha, não tem pecado nenhum aqui que me impeça de adorar a Deus. A minha vida está andando de acordo com a vontade de Deus. Mas nós precisamos ficar atentos, irmão, porque o pecado, ele não é um pecado que vem e te destrói na mesma hora. O pecado, ele vem sorrateiramente. Ele vem dia após dia, introduzindo algo maior, até ele ficar grande, até ele ficar enorme, a ponto de te envergonhar na presença de Deus. E uma coisa é certa: o pecado pode sim nos afastar de Deus. É uma coisa que nós não temos controle quando nós começamos a fazer e não entristecemos com isso, quando nós não arrependemos, quando nós não envergonhamos, quando nós achamos que é normal. Isso nos afasta de Deus. E quando nós estamos atolados então no pecado, que nós lembramos que isso é pecado, nós já estamos talvez até presos, sem resistência para sair daquele lugar. E nós somos envergonhados. E uma coisa, irmãos, que o Senhor ministrou no meu coração, e que nós precisamos ficar atentos para não cair em pecado, como aquele povo caiu, é a falta de paciência. Aquele povo ali, irmãos, eles agiram de forma errada porque eles não teve paciência de esperar a volta de Moisés. Eles acharam que estava demorando demais. Agora eu pergunto para vocês, se nós formos analisar o tempo que eles já estavam na caminhada, tudo que eles já tinham passado, a experiência que eles tinham com Deus, eles tinham que ter a certeza que Deus não abandonaria eles. Era o mínimo que eles poderiam fazer, de tudo que Deus já tinha feito até ali.
Será que eles não poderiam aguardar mais um tempo? Mas nós também, irmãos, muitas das vezes não aguardamos mais um tempo. Somos impacientes. Aquele povo tomou a decisão errada por causa da impaciência. E aí eu te pergunto, será que nós temos tomado decisões erradas por ser impacientes? Talvez Deus está trabalhando. Deus estava trabalhando ali, irmãos, colocando ali, fazendo as leis ali, escrevendo tudo direitinho, falando para Moisés como que ia ser e tal, para levar algo que seria bom para o povo, que seria uma direção, um caminho. O povo, com a sua impaciência, toma uma decisão errada a ponto de Deus irar. Nessa noite, o Senhor me colocou aqui nesse altar para dizer para você: tenha paciência, aguarde no Senhor. Ele está olhando a sua dor, Ele está vendo talvez a sua enfermidade, Ele está vendo talvez o seu choro, o seu pranto. Deus também está contemplando a sua alegria, Deus está contemplando a sua família. Tenha paciência, não tome decisões precipitadas, porque a gente toma decisões precipitadas quando a gente está afoito, mas também a gente toma decisão precipitada como estamos na euforia, na alegria, sem consultar a Deus. E isso pode nos trazer, irmãos, complicações. Pode trazer para dentro da nossa casa, para dentro do nosso coração e até mesmo para dentro da igreja, pecados que iram o coração de Deus. E nós não podemos tratar isso como pouca coisa ou como o menor dos males. Nós precisamos ter sabedoria. A maioria das nossas decisões erradas são momentos impacientes, momentos afoitos, e nós precisamos ter calma para que nós não venhamos nos sentir afastados de Deus. E algo que nós fazemos muitas das vezes, irmãos, é negociar essa presença de Deus. E o Senhor falou isso muito forte no meu coração: o que você tem negociado pela minha presença? O que? Irmãos, isso me levou a refletir muito quando eu estava preparando essa ministração. Mas eu falei: Senhor, e se por um acaso então pessoas ou eu mesmo já estou tão distante, já estou tão longe, o Senhor já está decidido como estava ali com aquele povo, que a presença não era mais, e Ele não iria mais. Aí eu perguntei ao Senhor: como então retomar ou atrair a presença novamente? Como? Se eu já me sinto assim, se pessoas já se sentem assim, então o que fazer? E a primeira coisa que o Senhor ministrou no meu coração: a ponte que pode trazer a presença de volta. Talvez, se você tem sentido uma frieza espiritual, talvez se você tem sentido que Deus não te ouve mais, que a sua resposta demorando chegar, e você detectou aí que tem algo que você está fazendo, um pecado que não agrada ao Senhor, e talvez isso pode estar te afastando, você está se retraindo, envergonhado. O Senhor me levou lá em Lucas 5,32 e eu queria ler com você. Lucas 5, o versículo 32. É uma palavra que traz, assim, que traz esperança a todos nós, que traz direção para todos nós. Quando a palavra do Senhor, quando o próprio Jesus diz assim: não vim chamar os justos, mas sim pecadores ao arrependimento. O Senhor me trouxe ao coração, irmãos, que a primeira ponte, o primeiro caminho que nós devemos buscar é o arrependimento.
Se você detectou algo, irmãos, que não está de acordo com a palavra de Deus, que está fazendo você sofrer, algo que não está agradando o Espírito Santo de Deus, não está agradando a Deus, arrependa desse pecado. O arrependimento é a ponte que nos traz a presença de Deus. Não tem outro caminho, é o arrependimento. Porque se você peca e não arrepende, aquele pecado, a tendência dele é crescer. E isso, irmãos, não é só na vida, na nossa vida pessoal. Isso é na nossa família, isso é na igreja, isso é dentro do ministério, isso é num contexto geral. Nós não podemos passar a mão na cabeça de pecado, não podemos cultivar pecado, porque ele cresce. E daí a pouco ele está te derrubando. Ele está maior do que a sua força e acaba nos derrubando. Quando nós reconhecemos o nosso pecado e nos arrependemos, aí nós começamos a atrair a presença de Deus. E Ele mesmo nos ajudará a vencer esse pecado. Ele mesmo, porque de nós mesmos nós não podemos, não conseguimos, porque a nossa natureza, a natureza humana, é a natureza pecaminosa. A carne gosta do pecado. Tá bom, tá gostoso, tá sendo prazeroso, né? Tá sendo satisfatório. E aí, a gente precisa arrepender, buscando a ajuda de Deus. O arrependimento é o remédio para chegarmos a Deus. E Ele é como o nosso médico para curar. Só Ele que pode fazer essa cura. Então nós precisamos detectar o pecado, nos arrepender dele. Arrepender. Deixar de fazer. Arrepender e deixar para trás. Não é arrepender hoje, fazer amanhã, e arrepender depois da manhã e fazer de novo. Isso não é arrependimento. Isso é remorso. Você faz, aí você pede perdão, arrepende, dói, entristece, mas aí no outro dia você faz. Isso é remorso. Nossa, pequei contra Deus e agora? Vai lá, pede perdão a Deus e faz de novo. Isso é remorso. O arrependimento é quando você reconhece, pede perdão e luta para não fazer de novo. Toda vez que você vai fazer, não, isso é errado, não vou fazer. Esse é o arrependimento que traz transformação. Esse é o arrependimento que nós precisamos ter. Esse é o arrependimento que nos liga a Deus. E a segunda coisa, irmãos, que nós precisamos ter é manter o costume de buscar a Deus. Isso nós não podemos abrir mão. Precisamos ter o costume de buscar ao Senhor. Assim, mas agora que eu estou pensando aqui, eu só busco a Deus quando as coisas começam a apertar. Irmãos, precisamos ter esse costume, não é só quando as coisas apertam. Ainda bem que quando as coisas apertam, você lembra que tem um Deus. Porque a maioria do povo quer resolver no braço, quer resolver na própria força. Mas nós precisamos acostumar a buscar a Deus. Precisamos acostumar a isso. Agora eu estou enfermo, como é que eu vou fazer? Eu vou buscar a Deus. Mas aí quando eu melhoro, eu preciso continuar com esse costume. Buscar a Deus para que isso não aconteça. Buscar a Deus para proteger a minha família. Buscar a Deus para eu não cair em pecado. Isso precisa ser costume. Gostaria de ler Êxodo 33, versículo 7. Olha o que diz. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e amarrá-la para si, fora, bem longe do arraial. E lhe chamava tenda da congregação, ou tenda da oração. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Então nós podemos perceber que Moisés, ele tinha esse costume. Ele tinha um costume de buscar a Deus. Ele tinha um costume de orar. Ele tinha um lugar próprio. Ele levava a tenda, amarrava ela longe do arraial. Ou seja, vou tirar daqui do meio do povo, vou buscar a Deus. E o interessante, irmãos, nesse versículo é que fala que todos aqueles que buscavam ao Senhor saíam à tenda. Então não era exclusividade de Moisés ir lá buscar a Deus. Quem quisesse podia, porque falava todos que iam. Então tem aí todos aqueles que queriam, todos aqueles que se disponham a ir lá na tenda,
podia buscar ao Senhor. Então nós precisamos manter esse costume. Muitas das vezes, irmãos, a nossa prática, muitas das vezes, o nosso conforto é na hora que está ruim, na hora que está difícil, na hora que a gente precisa, é pedir alguém para ir lá orar por nós. É ou não é verdade? Né, Diz? De vez em quando eu disse, ora para mim. É bênção demais a oração da igreja, a oração das pessoas para a gente é ótimo, é bênção. Deus deixou para a gente fazer isso, mas nós temos o livre acesso. E muitas das vezes nós esquecemos disso. Precisamos da oração dos irmãos? Precisamos. Claro, a palavra de Deus fala que a oração de um justo, ela tem muitos de seus efeitos. Isso não é errado. O errado é a gente só pedir para os outros orar, sem saber que nós podemos fechar a porta do nosso quarto, no secreto, e pedir ao Senhor. A palavra de Deus, ela é completa. Nós precisamos da ajuda dos nossos irmãos? Precisamos. Mas nós também podemos ir lá e falar diretamente com o Senhor. Você pode ir lá e apresentar a Ele as suas dores, as suas enfermidades. Você pode apresentar as suas dificuldades na família, sua dificuldade com vícios. Nós, líderes da igreja, podemos ir lá e apresentar a Ele as dificuldades da igreja. Pecado que está entrando dentro da igreja sorrateiramente, para Ele revelar. E muitas das vezes, irmão, nós ficamos negligentes. E eu falo de dirigentes de igreja, não é só daqui do Paraíso, não, é em geral. Quando a gente vê pregações, quando a gente vê igrejas lotadas, e a gente ouve uma palavra de heresia dentro da igreja, uma palavra que não tem nada a ver com Deus, mas o povo está aplaudindo, está sendo direcionado. Aquele povo, irmãos, que está ali, está sem disposição ou sem ensinamento para saber que ele mesmo pode buscar a Deus. E nós não podemos ser tão inocentes, porque senão a gente pode entrar num barco furado. Porque aquele povo pediu a Arão para poder fazer um Deus, e ele foi lá e fez um bezerro de ouro, e o povo foi todo atrás. Aquele povo, não vou dizer que aquele povo era inocente, mas aquele povo ali estava debaixo de uma direção. Não estou falando que Arão era o maior culpado. O culpado ali era todos. E nós também, irmãos, membros de igreja, muitas das vezes nós precisamos ter discernimento do que está acontecendo na direção da igreja. Da igreja que você congrega, da igreja no geral. Você precisa buscar a Deus. Talvez Deus te colocou num determinado ministério para você chegar ali e determinar que aquela igreja precisa da intervenção divina, precisa da intervenção de Deus. Não é porque você está sentado num banco ouvindo que você não pode ir direto ao Senhor. Você tem discernimento do que é Deus. Aquele povo tinha discernimento, irmão, do que era andar com Deus, já estava acostumado. Nós precisamos dobrar o nosso joelho e chamar Deus para dentro do nosso ministério, para dentro da nossa igreja, para dentro da nossa vida, para dentro da nossa família. Seguir as orientações de Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai confirmar no seu coração o que é e o que não é de Deus. E nós precisamos fazer isso. Moisés, ele saía do arraial, ele ia para a tenda e orava, pedia ao Senhor. Se você for ler o contexto, fala que o povo se punha à porta das suas tendas para ver a coluna de fogo descer, a manifestação de Deus ali. Mas a palavra também diz: todo aquele que ia lá podia buscar o Senhor. Todos nós podemos ir, irmãos. Você pode, você não é menor do que qualquer pastor, você é filho de Deus, você está apenas em posição diferente. Hoje você é do diaconato, outro é do louvor, outro pastor, outro levita. Cada um tem uma função, mas todos somos filhos de Deus. O Espírito Santo precisa estar em todos nós. Muitas pessoas, mas um só Espírito precisa contestar em todos os corações, aonde você congrega, aonde você está. E ali, irmãos, quando ele chegava ali na tenda, era só ele e Deus. E eu creio que todos que iam também, era só ele e Deus. O Senhor falou muito comigo, irmãos, que nós precisamos buscar a Deus no secreto. Moisés ia para longe do arraial buscar ao Senhor. Nós precisamos ir para dentro do nosso quarto. Precisamos ir para o secreto buscar ao Senhor.
Mas uma coisa, irmãos, que nós precisamos entender e que é o tema dessa ministração, que a presença de Deus é a nossa maior necessidade. E Moisés entendia isso, Moisés entendeu isso. Que o mais importante é a presença de Deus. O mais importante é andar com Deus. O mais importante é ter Deus do lado. Eu vou ler de novo aqui o versículo 33, de 1 ao 3, para a gente refletir aqui com a nossa memória fresca em cima do versículo. A palavra de Deus diz assim, ó: disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e teu povo, que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito ao qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Então o Senhor estava dando uma ordem aqui para Moisés, para ele ir. Ele já tinha jurado, ele não ia tirar essa promessa. Pode ir, eu vou ser com vocês. No segundo versículo ele fala assim, ó: enviarei um anjo diante de vós, lançarei fora os cananeus, os amorreus. Ou seja, o Senhor estava dizendo aqui que ele podia ir, ele ia enviar um anjo, e o Senhor ia tirar todos os empecilhos, ia tirar tudo aquilo que ia impedir ele de até chegar na terra. Era uma proposta, irmãos, extraordinária. Era uma proposta que talvez qualquer um de nós aceitaria no primeiro momento. Por quê? A terra prometida o Senhor falou que ia dar. Ainda confirmou: não vai que eu vou te dar. E ainda vou colocar um anjo do seu lado. Quem não quer, irmãos, um anjo do lado? Eu quero. Se Deus falar assim, ó, você vai andar, manda o anjo para cá, porque o anjo é um ministro de Deus. O anjo é aquele que orienta, o anjo é aquele que te protege. O anjo é enviado de Deus. Quem não quer? Mas Moisés, ele falou assim: pode colocar o anjo, pode tirar os empecilhos, pode tirar os meus inimigos, mas sem a sua presença, sai daqui não. Irmãos, isso traz algo no meu coração que nós precisamos ter como base. Não podemos negociar a presença de Deus por nada. Por nada, irmãos. A presença de Deus, irmãos, ela é necessária na nossa vida. Ainda que as propostas são deslumbrantes, o que nós precisamos é da presença de Deus. Quero te dizer que nesse culto de quarta-feira nós não precisamos ter essa igreja lotada. No domingo nós não precisamos ter a igreja lotada. Não precisamos que esse gasofilaço seja abarrotado de dinheiro. Não precisamos que essa estrutura seja a melhor estrutura do paraíso. O que nós precisamos, irmãos, nesse lugar é da presença de Deus. E só ela pode atrair o seu povo. Só ela. Não adianta nós querermos encher essa igreja. Não adianta nós querermos fazer a melhor estrutura aqui, se nós esquecermos que a presença de Deus é a nossa maior necessidade. E o Senhor me trouxe aqui para te dizer essa noite, irmãos: procure, busque com zelo a presença de Deus. Não importa, irmãos, o que está acontecendo do seu lado. Não importa se a igreja está cheia, se a igreja está vazia. Não importa se o gasofilaço está sendo cheio de dinheiro. Não importa. O que importa, irmãos, é a presença de Deus. E Moisés entendeu isso, irmãos, e nós precisamos entender. Não é as melhores propostas. Mas o engraçado é que nós negociamos a presença de Deus por qualquer proposta. Uma proposta que nem de Deus vem. Uma proposta que vem do mundo. Uma proposta que vem dos nossos amigos, que não tem nada a ver com Deus. E nós já vamos descartando a presença de Deus para poder viver aquela proposta. E para nós ela é muito melhor, muitas das vezes, porque não paramos para pensar: se eu assumir essa proposta, se eu desfrutar dessa proposta, eu vou estar colocando a presença de Deus distante de mim. Ô irmãos, não faça isso. Não negocie a presença de Deus por nenhuma proposta. A proposta de Deus, do próprio Deus para Moisés, era fenomenal. Era o cumprimento do que ele queria, do que ele estava lutando para acontecer. E qualquer um de nós, diante de uma boa proposta, podemos negociar a presença de Deus. Mas eu estou aqui essa noite para te dizer: não negocie a presença de Deus na sua vida. Ainda que a sua família esteja arrastando, e a proposta é: se você fazer isso, a sua família vai melhorar. Talvez a proposta é: se você aceitar esse emprego, a sua vida financeira vai ser melhor. Pergunte ao Senhor: isso vai me afastar da tua presença? O Senhor está comigo nessa?
Ah, mas parece que essa proposta é a melhor. Pergunta ao Senhor: o Senhor vai comigo? Então, Senhor, não me faça dar um passo daqui. Eu não quero negociar a presença do Senhor. Não quero. E Moisés entendeu isso, irmãos. Ele não negociou a presença de Deus. Não negociou. Nós temos negociado a presença de Deus por muito pouco. Por muito pouca coisa, irmãos, nós temos negociado a presença de Deus. E o que eu queria deixar no seu coração essa noite, irmão, se você talvez não entendeu do início ao fim, não entendeu muita coisa, mas se você sair daqui com essa convicção no seu coração, que você não pode negociar a presença de Deus por nenhuma proposta que seja deste mundo, que seja a melhor que você está vendo, que seja a solução do seu problema. Se você sair daqui entendendo isso, a palavra de Deus alcançou o objetivo de que Deus me trouxe aqui para colocar no seu coração, para trazer para você. Não negocie a presença de Deus na sua vida. Não negocie. Moisés entendeu isso. Não é porque ele era o maior, é porque ele sabia o valor da presença. E eu quero te incentivar. Busque saber o valor da presença de Deus. Busque saber. Só assim a gente vai entender que não podemos negociar a presença de Deus. Amém? Fique de pé no seu lugar aí, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor, que eu creio que o Senhor, Ele se faz presente neste lugar. E se Ele não estiver presente neste lugar, irmãos, não adianta, queremos fazer tudo, porque sem a presença não damos conta de fazer nada. A presença de Deus é que atrai as pessoas. A presença de Deus é que atrai as bênçãos. A presença de Deus é que atrai o milagre. A presença de Deus é que traz transformação nas nossas vidas. A presença de Deus é que tira as famílias que estão presas no pecado. É a presença de Deus que realiza todas essas coisas. Não negocie ela na sua vida, na sua família, no seu ministério, na sua casa, de forma alguma. Esteja sempre na presença de Deus. A presença de Deus é a nossa maior necessidade. E nada substitui a presença de Deus, nada. Não deixe o pecado de afastar da presença de Deus. Se mexa, busque ao Senhor. Vai para o secreto. Moisés, ele se mexia, ele ia atrás. E se você for ver no final da história, o Senhor era com Moisés todo o tempo. Tenha o costume de buscar ao Senhor em secreto. Tenha esse costume na sua vida. Tenha esse costume. Não deixe só quando estiver no meio do povo, no meio da igreja. Busque o Senhor em secreto. Confia no Senhor, irmãos. Tenha calma, tenha paciência. Confia no Senhor. Ele está olhando a sua causa. Ele está trabalhando ao seu favor. Tenha paciência para você tomar a decisão certa. Ele não te abandonou. Deus ainda cuida de você. Deus está cuidando de você. Não importa a situação que você está. Não importa a situação que você vive. Deus está cuidando de você. Ainda que possa estar doendo. Ainda que você possa estar sentindo falta de tanta coisa. O que eu tenho para te dizer é que Deus ainda cuida de nós. Deus ainda cuida de você. Senhor Deus e Pai, nessa noite nós te agradecemos pela Tua palavra. Porque eu creio, ó Pai, que o Senhor é fiel. E a Tua palavra, ó Deus, é como espada de 2 gumes que alcança, ó Deus, juntas e medulas. E é mais cortante do que essa espada. Então nessa noite eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, corta, arranca fora tudo aquilo que não provém do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, traga na nossa mente, renova a nossa mente, traga ao nosso entendimento, ó Pai, o valor da Tua presença, meu Pai. Não nos deixe, ó Pai, cair em armadilhas de Satanás, com que nos faça trocar a presença do Senhor por proposta alguma, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor esteja adiante, ó Pai, desta igreja, que o Senhor esteja adiante, ó Pai, de cada ministério, de cada pessoa, de cada família, em nome de Jesus Cristo.
Meu Deus, que a presença do Senhor seja real na minha vida. Que a presença do Senhor seja real na vida de cada um que está neste lugar. Que a presença do Senhor seja real na vida desta igreja, Pai. Porque eu creio que até aqui o Senhor andou conosco. E eu te peço, meu Pai, não se afaste de nós. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, se há pecado neste lugar que está afastando a presença do Senhor, traz a luz, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Para que possamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, repreender com poder e graça que vem do Senhor, em nome de Jesus. O que nós queremos neste lugar é a presença real e manifesta do Senhor, com poder, com graça, com glória, com milagre, com ousadia, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Por isso eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Nessa noite, ó Pai, eu te peço que o Senhor nos leve em paz, debaixo da Tua graça. Nos livra, Senhor, de todo mal. E que a presença do Senhor, ó Deus, esteja conosco todos os dias da nossa vida. Trazendo, ó Pai, direção, sabedoria, ousadia e autoridade no Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Aplauda ao Senhor. Vá em paz, que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Em nome de Jesus.